sempre digo aqui nas lives, né, por ter conhecimento aí de algumas doenças, porque hoje o personal trainer ele recebe todo tipo de pessoa, daquela que não tem nenhum tipo de problema, àquela que tem algumas doenças e síndromes hoje muito diferentes, e até a gente pergunta assim, nossa, mas existe, né? E existe. Então, hoje a gente vem dar um apanhado, assim, uma pincelada do que é o lúpus, né? E aí quem tiver dúvidas e perguntas aí podem estar, né, mandando pra gente, que a gente vai dar o máximo de informações que a gente tem. Que a gente conseguir. A gente até conversou com algumas pessoas, eu tenho conhecimento de algumas alunas que eu já treino, e que tem a síndrome, né, a doença. Mas a gente sabe o quanto é importante, né? Então, no meu caso, eu trabalho com a parte da atividade física, né? Então, ela é o principal. Ela vem como carro-chefe para ajudar a melhorar o sistema imunológico, porque ele fica muito baixo. Ô Daiane, mas as pessoas falam que quem tem esse tipo de doença não pode nem se mexer porque não aguenta de dor. E agora? Então, na verdade, ela causa uma artrite reumatoide, tá? Ela pode fazer, desde que sejam exercícios de baixo impacto, tá? E orientados. E orientado. 100% orientado. Ela não pode ficar fazendo exercício sozinha, né? Sim. Eu já vi meninas que, no caso de uma melhora, conseguiam correr e tal, mas é muito complicado, gente. Não é sair aí fazendo exercício, fui diagnosticada e agora eu vou ser que nem uma louca fazendo exercício porque é bom. É bom, mas desde que seja bem orientado. E quem sabe mexer, quem tá ali para fazer a questão toda, né, ser trabalhada e ajudar, né? Então, no caso ali, a gente sabe que é uma doença autoimune, multissistêmica, né? Ela é caracterizada por uma inflamação generalizada, tá? Jesus. Então, os tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos e pela presença de anticorpos promovendo uma resposta inflamatória aguda ou crônica. Então, dependendo da situação, ou a pessoa ela vai ter isso sempre, né? Ou é uma dor aguda, que daí ela vai à casa de internação para tentar resolver, amenizar com corticoides e assim vai, né? A maioria é tratamento, né, de medicamentos de corticoide. Eu tive uma aluna, ela, até quando eu morava ainda em Joinville, ela presenciava, assim, alguns sintomas e, aliás, eu tive duas, né, uma diferente da outra. E uma delas acabava sendo internada várias vezes e a outra, por ser mais jovem, não era tanto assim, mas sempre estava monitorando, indo no hospital, vendo se estava tudo certo e se não precisava internação. Então, como a gente já sabe, ele acaba atingindo o sistema, né, do organismo, principalmente pulmão, tá? Coração, rins e fígado. Ele cria uma pleura, a gente chama assim, né? Uma camadazinha assim fina, ela vai criando em cima e aquilo ali vai sofrendo. O corpo vai sofrendo porque o órgão vai começando a ficar mais, né, preso ali, rígido. Então, isso daí vai acometendo situações bem graves. Tem gente que precisa ir tomar, né, medicamentos mais fortes no hospital para tentar restabelecer. Aí a estada no hospital depende da reação do corpo. Né? Eu, aproveitando, né, antes que entre em partes mais técnicas, eu aprendi muito essa semana sobre lúpus, porque não conheço, né? Tenho duas amigas que têm essa doença, uma aqui, em Arroio Silva, que inclusive me deu várias dicas, agradeço a ela, sei que ela está assistindo, não vou citar o nome, e a outra lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, também. Sim. Ambas têm mais de 40 anos, olha as coincidências, ambas mulheres, e aí dentro da pesquisa que eu fiz, eu acho importante comentar, né? 99% das pessoas com lúpus são mulheres.
Lúpus é autoimune, né? E dentro das doenças autoimunes, 99% de quem é portador de lúpus é mulher. Então a gente já tem 800 milhões de coisas nós mulheres. Mais lúpus, né? Aquelas que tem. E Acho importante comentar, né? Isso, e acrescentando o que você está falando, é uma grande verdade, a maioria mulheres, e brancas, tá? Ah, a parte do brancas eu não sabia. Essas duas são bem brancas, bem claras. Eu não sabia dessa parte. Né? A gente está relatando por estudos feitos, sim. Né? Que é em mulheres brancas. Então, ela realmente é, na maioria das vezes, com mulheres, né? Então, a gente tem que ver aí a questão de como elas desenvolvem isso nelas, né? Então, a gente tem que procurar entender, né? Que realmente, para algumas mulheres, ela ataca e realmente é nas questões bem da parte imunológica, tá? O que acontece? Além disso, da artrite reumatoide, os linfócitos, eles combatem o próprio corpo. Então, sim, é uma guerra. Foi isso que ela me relatou. Exatamente, é uma guerra interna. com ela mesma, né? Então, ela acaba tendo questões de problemas dos linfócitos que se produzem ou em excesso ou diminui a produção. Então, tu vê, ele pode ser mais ou menos, sim. Né? Então, vai depender da questão do organismo de cada uma, né? Por isso que é importante que ela tenha sempre o uso dos medicamentos e ela se cuide também na alimentação, né? Que o Adriane vai falar sobre a parte da alimentação, quais os alimentos que ela vai poder ingerir, isso a gente vai falar na outra live, né? E as questões também de ela também conseguir conciliar os medicamentos, o exercício e a alimentação. Se isso daí se encaixa, fica perfeito. Ela consegue melhorar a condição dela. E ela consegue também, né, a gente está falando mulheres, né? Elas ficam mais fortes e elas diminuem o medicamento à base de corticoide. Sim, isso é importantíssimo, porque o corticoide, nesse momento, assim como ele é benéfico, ele pode ser maléfico, transformando isso em osteoporose. Elas podem diminuir a densidade óssea devido aos medicamentos pesados. Tá? Sabes que eu conversei muito essa semana com uma dessas minhas amigas, né, que tem lúpus, e ela me relatou algumas coisas assim. Talvez as pessoas que tenham essa doença ou outras doenças autoimunes conheçam essas peculiaridades, né? Eu não conhecia nenhuma dessas aí, né, que eu vou citar agora, e acho bem relevante a gente falar, porque, complementando o que tu falaste agora, porque pode chegar uma osteoporose, tu falaste agora, né? Ela relatou exatamente, um dos relatos dela foi exatamente este, que a quantidade de medicamento que se toma, a quantidade ali na imunidade do corpo ficar, vou usar as palavras dela, né? Guerreando internamente, foram as palavras dela, né? As células de defesa ficam se matando, vamos dizer, né? E isso realmente causa osteoporose precoce. Isso. E problemas sérios no fígado, em função de excesso de medicamentos também, né? Ela relatou muito essa parte, a parte do cansaço, da fadiga, que como o corpo fica, vamos dizer, 24 horas lutando internamente, ele está sempre cansado. Sim. Então é uma mulher, vamos pensar assim, são mulheres com mais de 30, 40 anos, às vezes até mais, quando diagnosticam, né, quando conseguem diagnosticar, que estão sempre cansadas, com alterações severas de humor, tidas, né, vou colocar bem entre aspas, como loucas, entre aspas, de novo, como bipolares, como doentes mentais, como sérios problemas psicológicos. Não que elas não tenham alguns problemas, não é isso? Mas antes do diagnóstico ser lúpus, são 1000 diagnósticos são dados antes do real e até tratados com medicamentos de forma errada,
né? E quando se acerta, como tu falaste, né, um composto de medicamento, mais alimentação, mais atividade física, Sim. mais acompanhamento psicológico, mais acompanhamento nutricional, que esta que eu entrevistei disse que são fundamentais, né? A doença fica em controle. No caso dela, já está em remissão, né? Então ela está bem mesmo, sem tomar nada. Mas foram mais de 20 anos para chegar neste controle. E é isso que tu tá falando também. Existe a situação da parte de fadiga por conta do cortisol. Ele aumenta demais, porque quando a gente já até falou em algumas vezes aqui, né? Quando a gente leva o corpo a um estresse muito grande, a gente aumenta o cortisol. E no caso ali é o corpo combatendo o próprio corpo, e isso automaticamente, por questões da doença, né, que se instala ali, seja ela no pulmão, seja ela na parte de artrite, né, que a artrite reumatoide, ela causa uma inflamação, né, uma febre, e aí acaba ocorrendo esse aumento do cortisol também, que é um dos fatores que também acaba o organismo ficando realmente muito debilitado, né? E a gente entrando na parte de artrite reumatoide, 75% das pessoas com lúpus têm artrite reumatoide. Nossa, é um número muito elevado, né? Eu fiz alguns treinamentos e nesse tempo elas melhoraram bastante. Na verdade, eu consegui dentro do plano de treino, né, que aí é um plano todo específico para cada um, de baixo impacto, consegui fazer com que ela melhorasse muito, tanto que ela ficou longe de medicamentos assim mais fortes. E ela também relatava para mim que ela dormia melhor e que ela poucas vezes precisou ir ao hospital para verificar alguma coisa. Sim. Ele também está associado à parte emocional. Foi mesmo no relato também. Muito forte, né? Geralmente é alguma coisa que ocasionou, né, na parte psicológica, que daí também vai entrar a Janine falando sobre isso. Sim. Mas a gente sabe que ele também tem essa questão aí da parte, né, psicológica. Sim. E que as mulheres acabam, né, desenvolvendo aí o lúpus, né? Sim. Mas dentro disso que tu falou, Aline, também, elas não podem parar de fazer exercício, tá? Apesar da dor, apesar do cansaço, apesar da fadiga. Porque cada vez que ela vai ficando mais parada, ela vai criando a tal da pleurite, que eles chamam, né? Quase 40% a 60%. Então, imagina, ela não podendo respirar direito, porque o pulmão está com uma pleurite ali. Sim. O coração também, os rins, e assim vai tendo uma falência do corpo, né? Que vai cansando, é um cansaço, é a fadiga, né? Então tudo isso, e o respirar, o oxigênio, o exercício de baixo impacto vai ajudar a evitar isso, porque existe uma doença, né? Que a gente não vai entrar no caso aqui, que às vezes tem, né, uma síndrome, que ela ocasiona também uma pleurite em cima do pulmão, principalmente, e o principal remédio é exercício constante, sempre. Então, a portadora de lúpus aí vai ter que se empenhar muito, né, nessa parte de exercício. Tá? Algumas situações que me deixaram bem abismadas, vamos dizer, abismada, né? Ouvindo os relatos, eu ouvi muito de uma pessoa, mas eu ouvi de outras também, que se assemelham, né? Que até o diagnóstico for ser, como é que fala? Até ser diagnosticado, né? Com exatidão. Sim, até chegar. Isso, até chegar na verdadeira doença, vamos dizer, que a pessoa tenha, né? As coisas que acontecem, eu acho importante salientar, porque pode ter bastante pessoas que tenham esses sintomas, ou todos, ou alguns, que de repente acham que são outras doenças, né? E que não procuram um médico, ou não vão fazer exercício porque acham que vai doer mais, por aí vai, né?
Então, assim, o que me relataram é dores de cabeça muito fortes, dores nas juntas, em todas as juntas do corpo, queda intensa de cabelo, picos de pressão entre alto e baixo. Isso. No caso de uma das pessoas que eu conversei, ela relata que ela tinha uma dor que ela dizia que vinha de dentro do osso. Que essa dor vinha de dentro do osso e de dentro para fora. Como se fosse uma queimadura de dentro para fora, uma dor de dentro para fora. E além disso, importante salientar, quem ainda não está em tratamento, uma das características do lúpus é como se tivesse uma borboleta desenhada no rosto. Ela me explicou assim, que Isso. gestantes ou mães, logo depois que ganham um bebê, ficam com aquelas manchas no rosto, mais escuras, que com o tempo some, com o dermatologista some. É esse tipo de mancha, o rosto mais escuro, só que em formato de borboleta, na bochecha, como se a borboleta pousasse no nariz. E muitas pessoas têm isso e associam a manchas de gestação. Sim. E que é dos grandes indícios de se ir testar com autoimunes para chegar num diagnóstico de lúpus ou de outras. Então, quem tem esse tipo de sintoma junto ou não, que procure Sim. o mais rápido possível. Além disso que tu está falando, né, elas podem ter hipertensão, osteoporose, como eu falei, Sim. diabetes, dislipidemias, ela pode ter imunossupressoras, né? Então ela pode ter várias coisas né, pela doença, né? Sim. Por isso que ela é difícil de diagnosticar. Muito difícil. É uma questão ali muito tem que ser assim minucioso para que se tenha mesmo realmente, né? Não é só assim, ela tem lúpus e não é, ela tem que fazer uma série de exames ali para que isso aconteça de fato, né? Que seja diagnosticado, né? E dentro dos exames, o primeiro, que no caso deve ser feito, só que não é o primeiro a ser feito, é o tal do FAN, que se chama fator antinuclear. Este exame, ele vai, se der positivo, provavelmente a pessoa é portadora de alguma doença autoimune, não necessariamente lúpus. Se der negativo, não é autoimune. Olha só a confusão. E para chegar no lúpus, este FAN tem que dar positivo e ainda ser associado a diversos outros exames, que aí os médicos, né, vão solicitar. Sim. Conforme os sintomas de cada portador de lúpus, até porque cada um é totalmente diferente do outro. Cada mulher que você conversar tem sintomas diferentes. Isso é importante que tu tá falando, porque Sim. geralmente a gente não sabe se vai realmente, né, se é como Sim. que é, né? E normalmente exame, leva de né? 2 a 5 anos para chegar no FAN. Olha então só. uma mulher tem 1000, sei lá quantos sintomas, com dores, com isso, com aquilo, faz tudo quanto é exame, não chega em nenhum diagnóstico, até que algum médico brilhantemente se dá conta, vamos testar o FAN. Entendi. Mas nisso já ficou 2, 3, 5 anos tomando corticoides e diversos outros remédios e mascarando e piorando a sua situação. Sim. Elas me relatavam também, as minhas alunas e outras, né, que a gente acaba indo estudar e conversar, elas não podem se expor ao sol. Tá? Mesma coisa que nos meus relatos, que o maior inimigo é o sol. Uma das minhas ex-alunas, né, ela falava que o médico proibiu ela de se expor ao sol por muito tempo, porque o sol pode matar. Ele atinge de uma forma a pele, né, o sistema do corpo e ele, de vez de ser benéfico, ele acaba maléfico, né? Então, ao se expor ao sol, ela se protege com chapéu, né, umas vestimentas mais de manga e tal, ou 15 no máximo, 15 minutos ao sol. Tratamentos a laser, nem pensar. Imagina, é um sol piorado, né? Não, o laser é um sol piorado, vamos dizer. Ele vai acabar, né, destruindo. Sim. Então o organismo, ele realmente fica muito frágil, ele não é qualquer coisa que se pode usar, passar, né? Ela me dizia isso. Tinha
tinha outras coisas que ela não podia comer também, que ela me relatava, daí a Triane vai entrar com isso também, né, falando sobre a alimentação. Mas você nota que realmente, assim, a doença autoimune que foi gerada ali, né, ela vem destruindo. Então, quem é portador aí, procure, né, se organizar bem, procurar alguns profissionais competentes nesse sentido, né, para que possa te atender e que possa te ajudar a melhorar, né. Outra coisa é gravidez. Dificilmente elas engravidam, tá? É poucos casos que conseguem, porque a bateria de medicamentos que ela acaba tendo que tomar acaba realmente aí diminuindo as chances de gravidez. Claro que às vezes acontece em alguns casos, daí a gente não vai citar aqui, né? Mas é um fato que às vezes acontece. Uma delas me relatou isso, que ela talvez não conseguiria engravidar, porque o médico realmente falou para ela, né? Mas claro, daí hoje a medicina também é avançada, né? Se pode fazer tratamentos mais elaborados com isso, mas era uma das situações que ela me relatou também. Quando eu vou treinando, eu vou perguntando, elas vão. Na verdade, eu faço essas perguntas porque eu preciso também saber, né? Conhecer, a gente precisa o aluno conhecer, que é o paciente, vai estudar também, né? Então, quando eu fazia parte de treinamento, eu realmente, assim, a parte aeróbica, moderada, vigorosa, mas esse vigoroso aí, ele não pode ter impacto, poderia até levar um dia ou dois, um exercício mais intenso. O que é esse? Traduz para leiga? Vigoroso seria assim, Sou eu que não sei o que está dizendo. Poderia colocar mais peso para ela fazer, poderia colocar a bicicleta numa carga um pouco mais forte, né, até para suar mais, então ela vai sentir um esforço um pouco maior, né? Mas geralmente eu coloco em moderado seria assim, bem menos do normal, assim, que uma pessoa pode fazer de intenso, seria ali uma caminhada, né, por exemplo, na esteira, uma caminhada, e depois partiria para os exercícios com menos peso, né, que a gente chama, um pouco mais repetições, menos peso. Então a gente faz esse trabalho para poder fazer com que ela se sinta bem, né, a qualidade de vida, né. Então o exercício ali, ele entra como um tratamento muito importante para diminuir essas dores, né, até os processos inflamatórios e aumentar a imunidade dela, né, melhorar esse equilíbrio. Porque exercício demais também pode prejudicar. Tá? Sempre, né? Não só para quem tem lúpus, mas para qualquer pessoa. Pode prejudicar bastante. Então, geralmente, elas têm o tecido já uma lesão, uma inflamação, então a gente não pode fazer um exercício mais intenso, porque pode provocar provocar mais inflamação, né? Algumas têm obesidade, isso é importante devido ao medicamento muito forte. Foi exatamente o mesmo comentário que eu ouvi. A obesidade é por causa dos corticoides que fazem com que a pessoa tenha uma fome descomunal, aí tem aquela dor interna terrível, que daí quando até pensa, vou caminhar, não aguento de dor, vou caminhar, tem sol na rua, não consigo, né? E aí vai aumentando peso e aumentando. A condição dela vai piorando porque ela não vai ter a chão de saída, né? Aí tem alterações cardiovasculares também, né? Que é o inchaço, o coração trabalha dobrado também, né? Redução óssea, que a gente já falou, né? E isso tudo o exercício vai tratando. E riscos de diabetes tipo 2 também. A fadiga crônica também o exercício vai ajudando, do moderado ao vigoroso. E a gente consegue daí melhorar a qualidade de vida dela nessa parte de exercício, né? Então, de 20 minutos, 3 vezes na semana. Nossa, bem devagar mesmo. Devagar no início, tá? Mas aquelas que vão pra academia, e aquelas que acham que tem que ir pra academia 7 dias por semana, 1h30? Não, é isso aí. Mas tem, né? Só caso específico. A gente conhece pessoas que pensam que isso é bom, né? No
caso específico até pode ajudar, né? Sim. Por exemplo, ela já está mais treinada, já está mais adaptada, então Sim. a gente sabe que pode ajudar. Ela pode ali, durante 40 minutos progressivos, depois, né? Evitando os impactos, intensidades moderadas e de 12 a 13, a condição dela de esforço, eu chamo de escala de percepção de esforço. Aí eu posso lá perguntar, porque eu tenho uma tabelinha, e eu posso perguntar para ela qual é o grau de esforço que ela teve naquele dia. Sim. Então isso também é uma parte de avaliação que a gente pode fazer nela, né? De 50% a 70% da frequência cardíaca, né? Que ajuda daí na parte de obesidade para diminuir, né? Para ela perder peso e ajudar também na parte aeróbica, ganhar condicionamento físico. Então a gente consegue dentro do exercício ajustar isso tudo, né? Sim. Porque é uma carga violenta de reações no corpo, como a gente vem falando e como você entrevistou, né? Sim. Algumas. E pelo que eu entendo e ali um pouco que eu entendo, a gente sabe que é realmente bem violento e a gente precisa ajudar, né? Sim. E eu queria salientar aqui, a gente vai ter depois outros encontros sobre lúpus, né? Mas assim, muitas pessoas têm medo, pessoas que não conhecem, né, a doença. Como é que transmite? Eu vou pegar se eu der um abraço, um beijo, ter relação sexual, de mãe para filho, no ar. Isso é importante. Eu acho bem importante falar, até por ser uma doença pouco falada na mídia, né? Sim. Deixar bem claro para o pessoal não ter medo. Não transmite por sangue, nem pelo ar, nem por fezes, nem por saliva, nem por urina, nem por beijo na boca, nem por relação sexual, nem por usar o mesmo banheiro, usar o mesmo talher, usar o mesmo prato e dormir na mesma cama. Não. Ela é uma doença transmissível por DNA, só que não é que a mãe com lúpus vai ter um filho com lúpus. Não. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque uma dessas que eu entrevistei tem 3 filhos e provável que os sintomas dela, depois eu vou perguntar isso para ela e dizer aqui, os filhos foram antes dos sintomas aparecerem, né? Sim. E a outra tem 2 filhos. E também os sintomas desta segunda que eu estou citando agora vieram a partir de 2020, quando uma filha já era adulta e o filho era criança, né? Quando desencadeou. Então, só para dizer que não precisam ter medo e nem preconceito e nem receio de, né, se correlacionarem com uma pessoa que tenha qualquer doença autoimune, inclusive lúpus. Acho importante falar isso. Até porque é uma doença que o próprio corpo desenvolve, né? Sim, é dentro da gente, a gente lutando com a gente de dentro para por dentro. dentro. Às vezes acontece com digamos. câncer, é como às vezes acontece com outras doenças autoimunes. Se tem medo, né, pelo desconhecido. Sim, né? sim, você está passando um relato importante até para o pessoal saber entender, né? Que não, realmente não se pega assim, né? Sim. É porque realmente ela desenvolveu por algum motivo, né? Que a gente está aqui relatando e que pode ser por parte psicológica ou pelo organismo mesmo, né? Sim. A gente sabe aí que é importante para todo mundo entender que nós, seres humanos, somos uma caixinha de surpresas, né? Às vezes a gente sabe que tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouco não tá mais. Mas daqui a pouco, né, pode ocasionar aí alguma coisa, né? Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí na live, né? Tô olhando no meu aqui enquanto isso. Se a Adriana nos ajuda no apoio técnico ali do outro lado. No Instagram ali, né? Enquanto isso, a gente pede aí que compartilhe, né, a parte ali do YouTube. A gente está tentando aumentar o número de seguidores lá para poder gravar de lá para poder transmitir para o WhatsApp e tudo mais, outras redes sociais. Sim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente pelo
pelo próprio Instagram ali, né? Sim, pelo Instagram, pelo Ou Face, pelo WhatsApp. Facebook, pelo WhatsApp, né? E quem tem o nosso WhatsApp, enfim, né? A gente pode estar ajudando e auxiliando, né? Pesquisando para dar a melhor resposta. Se precisar de uma ajuda aí, alguma orientação, a gente pode estar direcionando, né? E eu acho importante falar que a gente vai ter pelo menos mais 1 ou 2 encontros sobre, né, lúpus. Aí a gente tem bastante coisa para falar. Para também poder tirar as dúvidas, tá? A gente teve uma live mais curta aí devido aos nossos... Problemas técnicos? Não, nem foi problema técnico, né? Mas foi pelas novidades do estúdio aqui, que tá bem bonito e... Cada dia tá um pouquinho melhor, né? Não, tá Até o final do ano a gente vai estar chique. Nós estamos muito chique. E aí a gente teve aí algumas questões para acertar, mas hoje realmente é um apanhado só, né? No geral, né? No geral. Quem precisar aí, só nos chamar e nos comunicar. Mais uma vez, quero te agradecer, Aline. Você sempre disposta. Obrigada, e eu também quero agradecer, porque eu sempre aprendo. A gente está sempre aprendendo, né? Por mais que a tua área seja totalmente diferente, né? Não, eu tô apavorada, só vou ter que falar uma coisa da minha parte, por favor, eu estou apavorada. O médico que cuida de lúpus, o principal é o reumatologista. Sabe qual é a faixa de valor de consulta? Isso daí. Sabe qual é a faixa? No mínimo R$800 a consulta, no particular. Normalmente 1.000, 1.200, 1.500, isso em cidades mais baratas. Gente, eu tô apavorada, porque a pessoa pensa em custos, em impostos, em... né? Não, e fora as outras coisas que vai ter só que gastar. Só consulta, isso a gente vai falar em outra live, mas isso é só consulta, tá? Então... daí a gente até vai trazer também as questões de valores aí, de exames e, né? Mas a gente quer agradecer imensamente aí o pessoal que compartilha, comenta, às vezes lá na academia, eu não consegui ver, mas tá tudo aí gravado. Mas eu vou ver depois. A gente deixa gravado para o pessoal ter a noção aí do assunto, tá bom? Obrigada, Aline. Obrigada, Daiane. Um abraço. Até nós nos vemos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Comente, compartilhe. Curta. Abraço. Beijo. Até.